Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meus caríssimos concurseiros e minhas caríssimas concurseiras deste Brasil inteiro. Professor Ítalo Trigueiro voltando mais uma vez para tentar melhorar um pouquinho aí a sua vida, meu querido concurseiro e minha querida concurseira. Vocês estão aí na batalha derramando sangue em cima dos livros. Lembra sempre, concurso público é uma fila. Não desiste, porque a tua hora tá chegando. Fica na fila que vai chegar a sua hora, beleza? Moçada, hoje a gente vai voltar a discutir aqui as questões que envolvem acessibilidade, beleza? A gente já falou de muita coisa, já falamos aí da formação do próprio estatuto, né, da pessoa com deficiência, falei da 10.098, da 10.048 do ano 2000, a gente falou de decreto, tá? Hoje a gente vai pegar aqui a resolução 230 do ano 2016 do CNJ, beleza? Se a gente parar para observar, a gente vai falar, é claro, né, da 13.146 de 2015, tá? Que é o estatuto, beleza? Lei 13.146 do ano 2015, tá? Que é nada mais nada menos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Beleza? Trigueiro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele de fato é um marco, né, para a sociedade brasileira, tá? Eu digo sempre, moçada, inclusive, da pessoa com deficiência, que ele é um marco não somente jurídico, tá? Ele não é um marco somente na abordagem jurídica, mas ele é um marco na abordagem social. A gente diz sempre isso. Ele é um marco tanto jurídico, tá? Um marco na abordagem jurídica, como ele é um marco social, né? E a gente gosta sempre de lembrar que o jurídico, ele trabalha de fato em prol desse social, né? Aprovado aí no dia 3 de janeiro do ano 2016, entrou em prática, tá? E a gente tem que lembrar que ele é antecedido, né, pela 10.216 do ano 2001, não me falha a memória, que é a reforma psiquiátrica, tá? Só que a reforma psiquiátrica, ela tem uma abordagem diferente, né? Ela é uma luz inicial, sem dúvida nenhuma, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou inclusive o Código Civil, né? Falando de capacidade, tá? Falando de curatela, falando de quê, Trigueiro? Falando da autonomia do indivíduo, né? Baseado, pautado na Convenção Internacional, certo? Das pessoas com deficiência, pautado no seu protocolo facultativo, né? Ele é libertador, tá? Ele traz uma capacidade, uma autonomia individual, uma autonomia de liberdade, uma autonomia de acessibilidade para o indivíduo. E a resolução 230 do CNJ, que vem corroborar com a lei, nada mais é do que levar às instituições públicas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aplicar, certo? A resolução 230, beleza, de 2016 do CNJ, nada mais é do que, Trigueiro, aplicar no serviço público, beleza, nos órgãos do Poder Judiciário, o que está proposto lá no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A gente diz sempre, ela é uma orientação, tá? A resolução, ela orienta. Orienta o quê, Trigueiro? Orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário. Orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário se a gente parar para pensar, né, adequa o quê? E também não só os do Poder Judiciário, tá? Mas também os órgãos auxiliares a entender as determinações, tá, da lei brasileira, né, da pessoa com deficiência, da lei de inclusão, né, da lei 13.146. Ela orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares. Pronto, é somente isso, tá? É colocar em prática o que o Estatuto está propondo para a gente. De uma forma sucinta, é exatamente isso. Coloca em prática
o estatuto. Nada mais, nada menos do que isso. E aí a gente sabe, né, que existem antecedentes ao Estatuto e também a Resolução 230. Né? O que é que ele é orientado pelo quê, Trigueira? A resolução, ela é orientada, moçada, pelo quê? Ela toma como orientação vários anteriores a ela, tá? Por exemplo, Trigueiro, de uma forma simples, Constituição Federal. Você pega a Constituição Federal, beleza, vai lá, né, no nosso artigo 5º, beleza, você vai lembrar que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção, blá, 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 né, garantindo a inviolabilidade do direito a quê, Trigueiro? Sobretudo, artigo 5º fala da igualdade, beleza? Igualdade. Então, não tem o que a gente pensar, não. Outra orientação, Trigueiro, artigo 3º da Conferência, da Convenção Internacional, né? Se você pegar Convenção Internacional, artigo 3º, Internacional, artigo 3º, tá? Ele vai falar de quê, Trigueiro? Do direito, da garantia, do respeito a quê, professor? Dignidade humana. Professor, apenas a dignidade, galera, autonomia, que é mais? Não discriminação, né? Eu acho que se a gente parar para resumir tudo, seria inclusão a palavra correta, de trazer o indivíduo, de fato, para dentro da sociedade, fazer com que aquela sociedade o receba de maneira adequada e de maneira plena e efetiva. É apenas isso. Então, a dignidade, tá? A autonomia do indivíduo, não é isso? A não discriminação, beleza? Tudo isso é extremamente relevante para fazer com que a gente possa ter uma sociedade de fato mais justa. A gente poderia falar que essa orientação também está ligada aos direitos humanos, beleza? Aos direitos humanos. Há diversas leis que antecedem o Estatuto, beleza? Vai lá, Trigueira, eu poderia citar aqui, ó, tá? As mais famosas que a gente já discutiu, a 10048 de 2000, tá? A gente poderia falar aqui da 10098 de 2000, tá? Então, moçada, Lei 10098 de 2000, a gente poderia falar ainda, né, do Decreto 3298 de 99, do 5296 de 2004, a gente poderia falar de diversos decretos. Mas um parágrafo único, importante, que a gente tem na Resolução 230 de 2016, tá? Que recomenda, né, a resolução do CNJ 27 de 2009 é o que, Trigueiro? É a criação das comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, ou seja, tem algumas resoluções, tem alguns detalhes que a gente gosta de esmiuçar da resolução, porque aparece bastante em prova. Eu quero que você me acompanhe aqui para a gente pontuar alguns pontos que são relevantes para que você possa colocar isso, né, de prática ou com prática na sua prova. Me acompanha. Aqui você tem capítulo 1º, tá, das disposições preliminares. O artigo 1º diz o seguinte: esta resolução orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares em relação às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Foi promulgada por meio do Decreto 6949 de 2009 e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Portanto, a gente tem que lembrar que a resolução ela é posterior, tá, ao decreto, à Lei da Inclusão. Beleza? Parágrafo único. Para tanto, entre outras medidas, convola-se em resolução a recomendação CNJ 27 de 2009, bem como institui-se as comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, artigo 1º. Capítulo 2º,
tá? Das disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência. A gente tá vendo aí que a gente pulou o artigo 2º, eu estou colocando que a gente acredita que é mais cobrado em provas. Seção primeira, da igualdade e suas implicações, subseção, tá? Da igualdade e da inclusão. Olha aqui o artigo 3º, vez por outra cobrado em prova, fica algumas dicas importantes. A fim de promover a igualdade, adotar-se-ão com urgência medidas apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas. Mais uma vez, esse conceito, a gente sabe, é muito importante, tá? O conceito de barreira, né, moçada? Sempre cobrado. Acessibilidade, barreira, são conceitos importantíssimos em título de prova. A gente tem que lembrar disso para vocês. E aí ele continua: barreiras arquitetônicas nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicos, devendo-se garantir às pessoas com deficiência, servidores, serventuários, extrajudiciais, terceirizados ou não, quantas adaptações razoáveis ou mesmo tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar acessibilidade plena, coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. Fica muito claro a ideia de que aí, Trigueiro, a ideia da inclusão, né, meninada? Fica muito claro a ideia da inclusão quando a gente fala, sobretudo lá no finalzinho aqui do artigo 3º, né, que as condições sejam necessárias coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. Então fica muito claro, de fato, essa tentativa do Poder Judiciário. E aí a subseção 2, que vai falar da acessibilidade com segurança e autonomia. Muito cobrado em prova. Põe um asterisco aí, tá? Isso tem uma relevância muito grande. Nos últimos anos, a cobrança em prova tem sido muito grande. A gente vai bater algumas questões importantes aqui para você. Artigo 4º diz o seguinte: para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a qual não ocorre sem segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, promover. Primeiro, se liga das questões que envolvem o atendimento ao público, tá? Pessoal, por telefone ou qualquer meio eletrônico. Então eu tenho que garantir, tá, o acesso ao atendimento do indivíduo, seja por atendimento pessoal, seja por atendimento telefônico ou por qualquer outro meio, que seja adequada a esses usuários, inclusive aceitando e facilitando em trâmites oficiais o uso de línguas de sinais. Ou seja, Trigueiro, é obrigado que os órgãos, tá, do Poder Judiciário tenham pessoas, né, que trabalhem com libras, que trabalhem com braille, com comunicação aumentativa, beleza? E ele fala também, né, de tudo isso e alternativa e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação à escolha das pessoas com deficiência. A gente fala aqui de adaptações arquitetônicas, beleza? Não importa a quantidade de adaptações, a gente viu lá em cima, né, no artigo 3º, tá? Que essas adaptações são de fato muito importantes, que permitam a livre e autônoma movimentação dos usuários. Tudo é certificado, né? Tudo tem normas lá na ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então tá tudo regulamentado, né? Centímetro, dimensões, tá, largura, altura, tá tudo bacaninha, de acordo com as ideias do chamado desenho universal, beleza, moçada? O acesso facilitado para a circulação de transporte público nos locais mais próximos possíveis aos postos de atendimento, então isso é relevante. Aí vem parágrafo 1º, tá? Lembrando que tem alguns pontos que são importantíssimos, galera. Ó, a fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros, os servidores e terceirizados que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. O cara tem que fazer uma capacitaçãozinha. Olha esse artigo 2º, ou esse parágrafo 2º, faz o seguinte, põe um asterisco aí, tá? Isso cai bastante em prova e você vai ver já já numa questão. Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 5%, beleza, galera? Ó, esquece disso não. 5%
de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras. Essa é uma questão que vem se repetindo. Parágrafo 3º. As edificações públicas já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes, né? Essas normas, como eu disse para você, estão lá na ABNT, beleza? Trigueiro, parágrafo 4º, a construção, a reforma, a ampliação ou mudança de uso de edificações deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. O 5º diz que a formulação, implementação e manutenção de ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Olha aqui, se liga nessas premissas básicas de implementação e manutenção de acessibilidade. Eleição das prioridades, elaboração de cronograma, reserva de recursos para implementação de ações. Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos, tá? Para atender, né, parágrafo 6º, para atender ao usuário externo que tenha deficiência, dever-se-á reservar nas áreas de estacionamento abertas ao público vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados em percentual equivalente a 2% do total, garantido no mínimo uma vaga de estacionamento. E o parágrafo 7º diz, mesmo se todas as vagas disponíveis estiverem ocupadas, a administração deverá agir com o máximo de empenho para, na medida do possível, facilitar o acesso do usuário com deficiência às suas dependências, ainda que, para tanto, seja necessário dar acesso à vaga destinada ao público interno do órgão, ou seja, tem que arrumar a vaga para a pessoa com deficiência, beleza? Artigo 5º também muito cobrado. É proibido ao Poder Judiciário, seus serviços auxiliares, impor ao usuário com deficiência custo anormal. Ou seja, Trigueiro, o cara tem alguma deficiência, beleza? Ele foi lá no serviço judiciário e alguém cobrou uma taxa extra para ele, tá? Cobrou um trocado por fora para agilizar o processo. Ou seja, isso é proibido, tá, galera? Isso é proibido, tá? De maneira direta ou indireta. O nome disso é pilantragem, beleza? É safadeza, então não vacila. Não tem como ser cobrado, beleza? Artigo 6º, vamos lá. Todos os procedimentos licitatórios do Poder Judiciário deverão se ater para produtos acessíveis às pessoas com deficiência, sejam servidores ou não. E aí vem falando, ó, desenho universal, beleza? As hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada a adaptação no mínimo razoável. Então, tudo isso nos remete à inclusão dos indivíduos. Olha o artigo 7º, tá? Os órgãos do Poder Judiciário deverão, com urgência, proporcionar aos seus usuários processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, inclusive as pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou da fala. Então, compadre e comadre, o órgão do Poder Judiciário tem que se virar para desenrolar, mesmo com processos eletrônicos, uma adequação que seja acessível a todos esses indivíduos. E aí, parágrafo 1º diz, devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do poder público. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. O artigo 8º fala que os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices em condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão da deficiência do solicitante. Olha aqui, ó, o descumprimento do disposto no caput desse artigo constitui discriminação em razão de deficiência, moçada. Teve algum tipo de discriminação, a gente vai de penas aí que são advertências, tá? Que são suspensões, que podem levar até a pagamento de multa e coisa do tipo. Artigo 9º, os tribunais relacionados nos incisos 2 e de 2 a 5 do artigo 92 da Constituição Federal de 98 e os seus auxiliares do Poder Judiciário devem adotar medidas para a remoção de barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas
e de comunicação e atitudinais para promover amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas respectivas carreiras e dependências, e o efetivo gozo dos serviços que prestam, promovendo a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade para garantir o pleno exercício de todos os direitos. E até o artigo 9º a gente observou o quê, Trigueiro? Que tudo isso tem um objetivo fundamental. Qual é o objetivo, Trigueiro? A inclusão do indivíduo com deficiência na sociedade. E, óbvio, os órgãos do Poder Judiciário, eu digo sempre isso, tá? Os órgãos do Poder Judiciário, eles estão dando o exemplo. Não só quando eu falo, por exemplo, da acessibilidade, mas quando eu falo também da sustentabilidade no Brasil, os planos de logística sustentáveis, agora as questões que envolvem aí a resolução do CNJ e a orientação, a adequação a essas atividades dos órgãos às pessoas com deficiência, tendo com base o Estatuto e a Conferência Internacional da Pessoa com Deficiência, o seu protocolo facultativo. Então, tudo isso prova que os órgãos do Poder Judiciário estão pensando de uma maneira muito mais inclusiva dentro da realidade da sociedade dos deficientes que eu tenho no Brasil. Beleza? Vamos resolver aqui duas questõezinhas que mostram como isso pode ser cobrado em prova, parte dessa resolução. Só a primeira parte, a gente ainda tem um segundo momento para discutir mais resolução 230 do CNJ. Me acompanha na questão 1. A resolução do CNJ 230 de 2016, que orienta a adequação às atividades dos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a opção correta, beleza? O item A diz o seguinte, é garantido à pessoa com deficiência o acesso aos atos processuais de seu interesse, desde que presente seu advogado. Galera, tá errado, tá? Eu não preciso ter a presença do advogado, isso aqui deixa o item errado, tá? O item 2 diz assim, o item B diz assim, os tribunais devem instituir comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, compostas integralmente por magistrados e servidores com deficiência. Gente, só bom senso, tá? Integralmente por magistrados e servidores com deficiência, tá errado. As pessoas podem ser com e sem deficiência, tá? Beleza? Não tem uma imposição. Cada órgão do Poder Judiciário deve dispor de um percentual mínimo de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras. Opa, Trigueira, eu acho que esse item está correto e eu acho que são 5% de indivíduos. Vamos ver o item D, por desencargo de consciência? Diz assim, se o órgão judiciário estipular o regime de home office aos seus servidores, aqueles com mobilidade comprometida, concorrerão em igualdade de condições com os demais. Na realidade, a gente tem que lembrar que a gente tem que dar a preferência, beleza? A gente tem que dar preferência à pessoa com necessidade. E o item E diz assim, o servidor que, tendo tomado conhecimento de alguma conduta discriminatória praticada por outro servidor por motivo de deficiência, não comunicar o fato à autoridade competente, incorrerá em pena de suspensão. Galera, só para deixar claro, a pena aqui não é de suspensão, a pena é de advertência. Beleza? Advertência. Portanto, item correto, facinho a questão, e tem que ser de casa, todo órgão do Poder Judiciário deve dispor de um percentual mínimo de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras, no mínimo 5%. Beleza? Vamos para a questão seguinte, diz assim, a resolução número 230 de 2016, item A, representou inovação no CNJ, com base na Constituição Federal de 88 e em convenção internacional, já que antecipou-se a legislação específica relativa à inclusão da pessoa com deficiência. Galera, cuidado com esse antecipou-se aqui, porque na realidade ela não se antecipa. A resolução, ela segue o quê? Ela segue a Lei 13.146 do ano de 2015, então tá errado. Tá? O item B diz assim, foi editada com base em decisões administrativas no próprio CNJ. Gente, não.
tá? E ele diz que atribuíram a Convenção Internacional sobre os Direitos e Status de Emenda Constitucional. Na realidade, as normas são da onde? Não são do CNJ, tá? As normas administrativas, né, a base é da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O item 6 diz assim: estabeleceu o prazo para os tribunais criarem as chamadas comissões permanentes de acessibilidade e de inclusão, que devem ser interdisciplinares e integradas por servidores magistrados com ou sem deficiência. Professor, vamos ver o item D e o E por desencargo, porque eu acho que já é o item C. Foi o primeiro ato normativo do CNJ a tratar da acessibilidade. Negativo, galera. A gente sabe que antes disso, tá, a gente tem outras resoluções do CNJ, então não foi o primeiro, tá? E o item E visa orientar os juízes eleitorais quanto à escolha dos locais de votação. Não, senhor, ela também não estabelece isso, portanto, o item correto é o item C de casa, beleza? E vamos aqui para a questão 3. A resolução número 230 de 2016 do CNJ orienta a adequação da atividade dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. De acordo com o citado ato normativo, o item A diz o seguinte: a cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 1% de servidores, funcionários terceirizados capacitados para uso e interpretação de Libras. Mentira, tá errado. 5% percentual mínimo, beleza? Olha o item B. Veja como essa questão que envolve o percentual sempre aparece em prova, tá? Olha o item B. Ao Poder Judiciário e seus serviços auxiliares é proibido impor ao usuário deficiência, custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso a serviço público oferecido. Trigueiro, o item B para mim já é o item correto, né? Não é proibido cobrar por algum tipo de serviço extra? É sim, tá? Já é o item correto. Mas vamos ver aqui o item C. Diz o seguinte: aos órgãos do Poder Judiciário é vedada a utilização do processo eletrônico. Mentira, tá? Ela deve usar, inclusive, né, o processo eletrônico. De preferência que esse processo eletrônico, ele seja o quê, Trigueiro? Ele seja adequado ao indivíduo, não importa o custo dessa adequação, tá? Olha aqui o item D de dado, diz o seguinte: as edificações públicas novas devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes e as já existentes. Podem permanecer no estado em que se encontram na data da publicação da resolução. Mentira, elas têm que, em qualquer situação, garantir a acessibilidade. E o item E: os serviços notariais e de registro podem criar condições diferenciadas ao cumprimento de suas funções em razão da deficiência do solicitante, facultando reconhecer sua capacidade legal ou plena. Galera, reconhecer a capacidade legal e plena tá errado, ou seja, não é facultativo. Item correto, item B, de bola, beleza? Foi para conta mais uma aula sobre acessibilidade, resolução 230 do CNJ. Primeira parte, a gente vai fazer a segunda parte já já. Forte abraço e até o próximo encontro.